Olá, a TV Sul 21 entrevista nessa semana a deputada federal Manuela Dávila. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Tá certo, então vamos conversar sobre o andamento aí do contrato que envolve as obras de melhorias no Beira-Rio, prevendo a Copa do Mundo de 2014, porque é um assunto que está evidentemente causando perguntas, questionamentos, porque existe uma demora na assinatura do contrato com a construtora. Deputada, o que a senhora pode trazer de novidades sobre esse assunto? Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que o poder público, ele não é mediador de nenhum tipo de contrato nos estádios aqui em Porto Alegre, né? Essa foi uma decisão nossa, tanto a Arena do Grêmio quanto o Beira-Rio são empreendimentos privados. Qual a participação do poder público nisso? É a compreensão de que os ganhos para a cidade, ou seja, aquilo que a população ganhará, está situado no entorno dos estádios, ou seja, se nós tivermos a Copa no Beira-Rio, nós teremos duas obras estruturantes para Porto Alegre, pelo menos, que são a duplicação da Edivaldo e a duplicação da Avenida Tronco. Se nós não conseguirmos garantir as obras no Beira-Rio, no sentido de a Copa no Beira-Rio, dificilmente nós teremos tempo hábil para a apresentação de outros projetos. Eu conversei nessa semana com um dos grandes executivos do Grupo Andrade Gutierrez, casualmente o encontrei em Brasília, e ele me disse que tudo transcorre na mais absoluta naturalidade, que as operações são feitas dessa maneira. E acho que, de fato, aqui no estado houve uma confusão entre a disputa que nós temos saudável entre os nossos clubes, entre a Manuela torcedora do Inter e os torcedores do Grêmio, ou fulano torcedor do Grêmio e os outros torcedores do Inter, como se a Copa fosse uma disputa entre Grêmio e Inter. Nós estamos discutindo o legado para a cidade de Porto Alegre. Pois é, justamente essa rivalidade, seu colega de parlamento, o deputado Darley de Deus, parece um pouco atuante, também protagonista para que a obra que corre lá no futuro estádio também do Grêmio, a Arena, possa ser aí um futuro também divisor no espetáculo da Copa do Mundo. Corre o risco desse contrato da FIFA de repente mudar? Assim, ó, o que eu entendo, né? Hoje a Copa tem uma sede, essa sede é o estádio do Beira-Rio. Então nós estamos lidando com uma organização que trabalha com coisas concretas, né? Ela fez a sua escolha. Evidentemente que se existia essa possibilidade, que nunca existiu na história das Copas do Mundo, uma cidade sediar com os dois estádios, seria fantástico, porque nós temos dois times campeão do mundo, dois times com padrão internacional, disputas internacionais, que teriam dois estádios com esse padrão e dariam visibilidade para a cidade. Né? Agora, eu considero que é difícil pela trajetória, pela história das Copas do Mundo, isso nunca aconteceu. Mas existe algum outro interesse, talvez por isso essa demora na assinatura do Inter com a Andrade Gutierrez, para de repente, talvez até existir algum possível vantagem para o Grêmio, então daqui a pouco ele ser a futura Arena, vir a tomar o lugar do Beira-Rio? Eu não acredito nas casualidades, né? Eu acho que essa disputa é uma disputa bastante pesada, que envolve muitos interesses. Eu tenho claro que a obra do Inter é uma obra muito pequena, né, perto das outras obras que acontecem no nosso país, mas eu sinto muita tranquilidade, né? Houve uma disputa no próprio Conselho do Inter, que quando eu digo outros interesses, são também esses interesses políticos do próprio futebol, né? Não políticos da política que eu faço, mas do futebol. Mas hoje eu vejo que há unidade no internacional, apesar de sempre não ser consenso, mas há unidade, e eu ouvi de um executivo da empresa que também há normalidade lá, então eu não tenho por que não acreditar, né? O que está por trás disso não faz parte do tipo de relação que eu pratico, se há algo por trás disso. Tá certo. Deputada, outro assunto que envolve Porto Alegre e nós gostaríamos de tratar contigo aqui são as eleições municipais para a Prefeitura de Porto Alegre no ano que vem. A gente sabe que a senhora já se assumiu a candidata pelo seu partido e as conversas com, enfim, os demais partidos para formar um bloco de esquerda, por exemplo, para disputar a Prefeitura, como andam? Então, na realidade, o que nós fizemos foi apresentar uma proposta para o Partido dos Trabalhadores, uma proposta nossa do PSB, que é a proposta, em primeiro lugar, de unidade do nosso campo. Nós os dois partidos, PCdoB e PSB, acreditamos que a candidatura que melhor representa esse campo, o campo que elegeu o governador Tarcísio Genro no primeiro turno, é a minha. Mas o que nós dissemos não é que essa é a nossa condição para estarmos juntos, é que nós queremos discutir com as cartas na mesa. Infelizmente, as eleições no nosso país se dão em torno de projeto e nome, não apenas só de projeto.
né? Então, para isso nós queremos que o PT apresente seu nome para que a gente possa discutir. Nós entendemos que a unidade foi chave, a unidade nossa, né, o nosso debate, a concepção que nós apresentamos no primeiro turno foi chave para que o Tarso fosse governador. E nós também entendemos que nós levamos 10 anos para voltar ao Palácio Piratini. Ou seja, nós não podemos tratar de maneira irresponsável o futuro do nosso estado, porque nós não estamos discutindo apenas a situação dos nossos partidos, nós estamos discutindo políticas para garantir uma vida melhor para os porto-alegrenses ou não, né? Então, essa é a pauta que nós estamos apresentando ao Partido dos Trabalhadores e temos tido conversas regulares com a naturalidade, né? Natural que o PT, pela sua tradição, apresente um nome. Aliás, nós queremos que esse nome seja apresentado apenas para que a gente possa discutir conjuntamente o futuro da nossa cidade. Pois é, esse bloco que formou, enfim, na eleição passada para o governo do estado, que elegeu, enfim, o governador Tarso Genro, o PCdoB, num primeiro momento, naquela época, evitou a entrada para o bloco Unidade Popular pelo Rio Grande no primeiro momento, depois entrou e foi até fundamental para a conquista da eleição do governador em primeiro turno. Agora, né, alguns grupos de dentro do Partido dos Trabalhadores estão já se manifestando, enfim, interessados em fazer uma candidatura própria. Existe um movimento já para a semana que vem organizado. Assim, nesse cenário do PT fazendo uma candidatura própria, como o PCdoB se organiza, se movimentará? Então, na eleição de 2010, nós tínhamos a avaliação, nós e o PSB, de que era viável a construção de uma candidatura que era a candidatura do deputado Beto Albuquerque. Chegou um momento que os nossos partidos juntos avaliaram que nós estávamos colocando em risco a chance de vencermos a eleição. E tivemos a humildade e até a capacidade política de retirarmos, encolhermos o nosso projeto, né, o projeto de protagonismo partidário, dos números dos nossos partidos, da exposição do próprio deputado Beto, em função do que nós compreendemos que poderia representar a vitória do Tarso. E estávamos certos. A história mostrou que nós fizemos certo ao retirar a nossa candidatura e garantirmos a unidade e todos juntos construirmos a política que levou à eleição. Nós estamos trabalhando por enquanto com um único cenário, que é o cenário de nós estarmos juntos, né? Não existe a possibilidade de construir duas coisas ao mesmo tempo. Para nós do PCdoB é muito importante que o campo que elegeu o Tarso esteja junto, é muito importante para os porto-alegrenses que isso aconteça. Nós temos problemas graves para enfrentar na cidade, nós temos uma gestão absolutamente burocratizada, uma gestão que não resolve os problemas do desenvolvimento da cidade, né? E é isso que nós precisamos responder. E nós temos claro, né, que por estarmos ambos na oposição em Porto Alegre, esse foi o resultado que as eleições de 2008 consagraram, nós temos um diagnóstico comum, senão nós não estaríamos na oposição conjuntamente desde 2008. Mas nós temos que construir as soluções de maneira comum, foi isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos fazendo no estado e é isso que nós do PCdoB queremos fazer em Porto Alegre. Deputada, já saiu uma primeira pesquisa de intenções de voto, estamos ainda, claro, há um ano das urnas, mas, enfim, o seu nome despontou na preferência dos eleitores de Porto Alegre para a prefeitura. Isso lhe traz mais confiança para o ano que vem? Na realidade, já saíram duas pesquisas, mas sairá uma terceira pesquisa esse final de semana, mas eu não tenho como trabalhar com elas por vários motivos, né? Primeiro, porque eu tenho claro o que significa disputar uma eleição contra um favorito, né? E o favorito, por mais que eu seja a primeira nas duas pesquisas, sempre é aquele que detém a máquina, né? Eu não tenho máquina, né? Eu tenho política para fazer. Então, para além da questão concreta das pesquisas serem muito tempo antes, nós temos um período muito longo e é uma eleição muito difícil, né? Eu tenho sempre muito otimismo porque eu vivo a realidade de Porto Alegre, né? Então, eu sou uma pessoa naturalmente otimista, né? Eu construo política em Porto Alegre há 13 anos, né? Então eu conheço a população de Porto Alegre e eu acredito que essa população pode construir uma saída mais avançada, mas eu tenho, exatamente por isso que nós achamos tão importante a nossa unidade, eu tenho claro as dificuldades de enfrentar o prefeito municipal, né? Não apenas por ele ser o quadro que é, e também é, mas sobretudo por ter a prefeitura ao seu lado. Tá certo. Deputada, muito obrigada por ter aceitado vir conversar aqui na TV Sub-21. Então tá. E na próxima semana a TV Sub-21 retorna com mais política. Não perca, até lá.